Olá, pessoal. Tem mais uma mensagem para compartilhar com vocês. Essa mensagem aqui é para as Marias apaixonadas por Jesus. É mais uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero falar sobre mulheres que geram. Mulheres que geram fisicamente, mas também espiritualmente. Teve uma vez que eu estava tão cheia do Espírito Santo e o Senhor começou a me dar parábolas e muitas coisas vieram. E eu comecei a passar mal, como uma grávida mesmo. Eu tive os sintomas de uma mulher que estava gerando um bebê. E eu perguntei ao Espírito Santo por que aquela sensação de vômito, dor de cabeça e tudo mais. E aí o Espírito Santo falou: filha, você está gerando. E essa palavra entrou dentro do meu coração. E eu fiquei: uau, Senhor. Quando a gente está gerando espiritualmente, também mexe com o nosso físico, com o nosso corpo. E a mensagem de hoje que o Senhor me confiou é exatamente isso. Mulheres que estão gerando. Mulheres que foi chamada por Deus para gerar. E eu quero começar a contar a história de Ana. Ana foi uma mulher que gerou Samuel. E ela entregou Samuel ao Senhor. Mas a história começa falando... Eu vou ler 1 Samuel, começar do 9. O capítulo 1, verso 9, que diz assim: Ana orava pedindo um filho. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se respondestes à minha oração e me destes um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estava bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor. E eu vou ler só até aqui. Mas a história de Ana, resumindo ela queria muito engravidar, queria muito ter um filho. Ela estava cansada de ser humilhada, porque ela não podia gerar até então, ela era estéril. E ela fez um voto com o Senhor, ela derramou o coração dela diante do Senhor. E quando ela fez essa oração para Deus, eu creio que Deus estava só esperando, na verdade, ela fazer isso. Porque Deus já tinha um propósito de levantar um sacerdote novamente naquele lugar. Alguém segundo o coração dele, alguém que faria coisas pelo aquele povo de Israel. Então, quando Deus vê essa atitude de Ana, de fazer esse voto, de entregar para Deus, é como se o céu tivesse feito festas e falado: uau, o propósito tá aí. A gente vai agora, eu creio que Deus falou, a gente vai agora fazer um novo sacerdote através de Samuel. Porque Deus nos conhece desde o ventre. Deus já tinha planos para Samuel antes dele nascer. Então, o Senhor ouviu a oração de Ana. Naquele momento, depois que passou ali, aquele tempo ali, Ana engravidou realmente de Samuel. E ela, o texto continua dizendo que ela cumpriu o voto. Ela foi até a casa do Senhor novamente e quando ela depois desmamou Samuel, ela levou Samuel para a casa do Senhor, entregou ao sacerdote ali para ser criado ali. E isso é muito lindo porque Ana, ela não se apegou ao que Deus deu para ela. Ela sabia que ali era uma semente, um fruto que não poderia reter nas suas mãos, que ela tinha que deixar ir. E quando o Senhor me deu essa mensagem, ele falou comigo, eu quero compartilhar com vocês uma ilustração. Imagina que tem um dono de fazenda, um senhor muito rico. E nessa fazenda, nesse lugar muito, muito grande, tem muito trabalho para todo tipo de pessoa. E tem sacos de sementes, tem saco de todo tipo de semente para as pessoas que chegarem trabalhar. E aí chega pessoas de todo jeito querendo trabalhar e ele dá trabalho para essas pessoas. Ele fala, ó, com a capacidade de cada um, com o que eles podem fazer, o Senhor então vai distribuindo sementes. Ó, você tem capacidade de fazer isso aqui, você faz, semeia isso aqui. Imagina essas pessoas indo semear, pegando as sacas e indo semear. E imagina que elas não ficam presas àquelas sementes. Elas entendem que essas sementes precisam ser liberadas.
elas pegam e liberam as sementes. E o que o Senhor me falou foi, filha, é tempo das mulheres liberarem as sementes, sabe? Libera as sementes. Primeiro, se você tem um filho pequeno, começa a liberar palavras sobre a vida dele. Começa a liberar coisas que o Senhor tem te falado no teu secreto sobre a vida dele. Libera a semente, primeiro começa do nosso interior. Bora liberar a semente através do Espírito Santo na vida dos nossos filhos, sabe? É tempo de mulheres consagrar os seus filhos ao Senhor. É tempo de você, Anas, que não conseguem gerar, começa a consagrar o seu ventre ao Senhor. Começa a entregar para Ele desde já e começa a consagrar, dá para Ele. Fala, Senhor, não pede filhos, não fala, Senhor, me dá filhos, não. Pede, Senhor, me dá um Samuel. Senhor, me dá homem de Deus, me dá sacerdotes. Me dá um João Batista que vai gritar no meio do deserto. Comece a clamar ao Senhor por homens de Deus na sua vida. Comece a clamar ao Senhor por frutos que vai determinar uma geração inteira, que vai trazer bênção sobre a vida de uma geração, sabe? O filho de Ana, ele foi um sacerdote que honrou o Senhor, que fez tudo correto aos olhos do Senhor. O filho, fruto de Ana, foi glorificado, o nome do Senhor através da vida dele. E o Senhor tem buscado mulheres que se colocam nesse lugar, sabe? E dá um trabalho, gente. A gente tem que primeiro nos deixar o Senhor nos amadurecer, trabalhar em nós, pra gente poder ser capacitada para os nossos filhos também serem filhos maduros, filhos que amam a presença do Senhor, filhos que amam estar com Deus, filhos que sabem a importância da presença do Espírito Santo, filhos que desde cedo sabem quem Deus é, a importância de Deus para a vida deles. Então a gente precisa levar os nossos filhos em consagração ao Senhor. Se você ainda não gera, começa a orar pelo seu ventre, começa a pedir Samuel para Deus. Fala, Senhor, me dá Samuel. Me dá Samuel, começa a pedir ao Senhor um filho que você vai levar ele nos caminhos do Senhor e você vai honrar e glorificar o nome do Senhor por isso, mas não só isso, você vai consagrar a vida dele ao Senhor, sabe? O Senhor está esperando, a palavra do Senhor diz que o povo espera a manifestação dos filhos de Deus, e quantas mulheres têm retido aquilo que o Senhor deu, quantas mulheres têm aprisionado as coisas que o Senhor deu, não têm liberado. Libere o que o Senhor te deu. Se seu filho ainda é pequeno, começa a liberar palavras sobre a vida dele. Mas se ele já é grande, ele tem que ir para o propósito que Deus planejou para ele. Prepara seu filho para esse lugar que o Senhor já falou no teu coração que ele vai. Quando a gente é uma mãe que caminha com o Senhor, a gente já sabe o futuro do nosso filho. A gente já sabe o que Deus tem preparado para ele. Porque Deus espera que a gente se coloque nesse lugar de olhar, o meu filho vai ser alguém que vai glorificar o nome do Senhor. Sabe? Não importa o que ele vai fazer para a vontade de Deus. Ele vai fazer segundo o que Deus quer, o propósito de Deus. E Deus compartilha essas coisas no nosso secreto. O que ele quer? E nossas palavras, ela tem muito poder no mundo espiritual, em uma atmosfera espiritual. Então eu tenho aprendido isso com o Senhor, desde já consagrar, desde já liberar palavras, mas não para só aí. E se você é uma trabalhadora de Deus, se você é uma serva do Senhor, se o Senhor tem colocado sementes em tuas mãos, não retém, sabe? Se for espiritual, não retém. Talvez o Senhor tenha te dado canções, livros, e o Senhor está falando muito comigo nesse momento, e quantas das vezes a gente tem dito para o Senhor, Senhor, agora não, eu não tenho tempo, não dá, sabe? E aí as coisas espirituais vão se misturando com o físico, e você não dá conta. O Senhor está te dizendo, organiza o teu tempo, tira tempo para fazer aquilo que eu tenho colocado no teu coração. Eu tenho falado com você, as palavras queimam em teu coração, mas você deixa para depois, e depois elas se perdem. Seja obediente à minha voz. Escreve aquilo que eu tenho te falado no secreto. Faça aquilo que eu tenho te ordenado no secreto. Não tenha medo de liberar as sementes. Não tenha medo e nem espere o tempo correto. Lá em Eclesiastes, fala que... Deixa eu achar. Eclesiastes 11. Fala assim: envie os grãos de sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece.
O agricultor que espera condições de tempos perfeitos nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. E o que me chama a atenção nesse texto é que ele fala assim, ó, não espere um tempo perfeito para semear. Talvez você tá em um tempo na sua vida que não tá tão legal, que você tá uma bagunça e você começa a dar desculpa para Deus, falar, Senhor, agora não, eu tô organizando algumas coisas e o Senhor tá te dizendo, filha, não espera o tempo tá perfeito para você compartilhar as sementes. Não espera tá tudo perfeito para você começar a gerar espiritualmente. Começa a liberar aquilo que já tá em tuas mãos. Você já tá cheio de sementes, tá cheio de coisas espirituais de Deus, mas você tem retido. Você não libera porque você está esperando o tempo perfeito. Você tem falado para Deus, Senhor, quando acontecer isso eu libero. Senhor, quando acontecer aquilo eu libero, eu faço. O Senhor está te dizendo, eu estou esperando você fazer agora. Eu quero que você comece a gerar agora, porque eu quero que você comece a entender os meus planos agora. Comece a caminhar comigo, que você vai entender todas as coisas. Comece a me buscar no teu secreto, que eu vou me apresentar para você. Sabe? Não espere um tempo perfeito para fazer as coisas para Deus, para gerar para Deus. Não espere um tempo perfeito para gerar fisicamente. Se já você sente no teu coração que Deus já te deu esse tempo, já é tempo de gerar, gere. Não fique esperando, tá tudo perfeito. O Senhor tem falado no meu coração, filha, é tempo de gerar. É tempo de gerar as sementes. Guarda, amontonha, tenha um monte de sementes, porque na hora certa você vai liberar algumas, você vai entender o tempo de liberar cada uma delas, não o tempo perfeito, mas os tempos para cada semente serem geradas, para cada semente serem liberadas. Mas isso é para quem anda com Deus, quem caminha com o Espírito Santo vai entender esse tempo. E o Senhor tem te falado, filha, libera. Muitos o Senhor está falando, libera. Outros o Senhor tem te falado, ainda não é o tempo. Guarda. Continua a gerar sementes. E o texto, voltando para Samuel, o texto fala que Deus, ele deu Samuel para Ana, e ela ficou muito feliz e diz assim, eu quero ler um pouquinho do texto que diz assim, quando o menino foi desmamado, Ana levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois de sacrificar o novilho, levaram o menino a Eli. Olha, esse texto aqui fala muito sobre sacrifício. Muitas das vezes a gente não quer sacrificar o Senhor. E é preciso, não dá para viver com o Senhor sem sacrifício. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. Precisamos sacrificar o Senhor o tempo todo, o nosso corpo como sacrifício a Ele. Sacrificar as nossas vontades, os nossos desejos. O Senhor uma vez começou a falar comigo sobre a próxima geração, que é a geração dos nossos filhos. E algo que Ele falou muito comigo foi, filha, eu vou amadurecer mulheres para os filhos delas não precisar passar por todo o processo que elas têm passado. Quantas mulheres imaturas, criando filhos imaturos. Quantas mulheres com a vida bagunçada e seus filhos tudo tem a vida bagunçada. Aí eles crescem, se casam e continuam o quê? Com a vida bagunçada, porque o exemplo que teve no seu lar foi de uma bagunça. Então o Senhor vai começar a amadurecer, Ele já tem feito isso, amadurecer mulheres para que seus filhos sejam maduros desde cedo. Mulheres que vai caminhar com o Senhor, que andam com o Senhor, os seus filhos vão ver isso, eles também vão desejar andar com o Senhor ainda pequeninos. Mas isso é porque mulheres se renderam à vontade de Deus. Mulheres se deixaram ser lapidadas por Ele. Mulheres se deixou passar pelo processo da prensa dolorida. Sabe, a gente às vezes precisa de uma pressão para amadurecer. A gente às vezes precisa de que o Senhor venha com uma força, uma brutalidade, porque senão a gente não amadurece. A gente fica como crianças mimadas, filhos mimados que não amadurecem nunca. O Senhor tem te falado, o processo está doendo.
tô te esticando, tô te amadurecendo, porque eu quero te amadurecer para as próximas gerações. O que eu tô fazendo com você não para em você. Vai fluir sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das pessoas que entraram no caminho dos seus filhos. Vai além de você. É sobre uma geração que está clamando por filhos de Deus maduros, sabe? Somos seres humanos, somos falhos, mas o Senhor quer ver perfeições em nós. Ele quer ver mulheres com coração puro, mulheres completamente rendidas à presença do Senhor, mulheres que ainda que falha, que erra, sabe para onde corre, para onde pedir perdão, para onde voltar atrás e dizer: me perdoa, eu errei. Mulheres que sabem que quando desagrada ao Senhor, entristece o coração dele, sabe o que faz, sabe o que tem que fazer, que não vive em uma vida medíocre, errando o tempo todo, falhando o tempo todo, com a vida bagunçada o tempo todo. Quantas mulheres de 40, 50 anos se comportando como se fosse uma adolescente jovem, errando sem parar. Nunca para perceber que a vida dela está completamente bagunçada. E os filhos dela crescem nesse ambiente. E aí não tem sacrifício. Aí não tem renúncia. Não deixa o Senhor amassar, sabe? A uva, ela precisa ser amassada para ser liberado o vinho. A oliveira precisa passar pela prensa do Senhor para que o óleo dela saia. E a gente quer fugir da prensa do Senhor, a gente quer fugir das mãos do Senhor, mas é o processo de Deus em nós que nos amadurece, que nos melhora, que tira o melhor de nós, sabe? Talvez o Senhor tá te falando: filha, eu quero te amadurecer, e você tem corrido disso porque você tem medo, porque sabemos que amadurecer não é fácil, mas é necessário, sabe? Precisamos amadurecer, nos render ao Senhor. Deixa Deus fazer em você, porque através da sua vida Ele vai curar os teus filhos. Através da sua vida, os seus filhos vão ser crianças e filhos completamente diferentes do que os filhos do mundo, sabe? Quantas pessoas de Deus têm a casa bagunçada, a vida bagunçada, os filhos bagunçados, porque na verdade não caminharam com o Espírito Santo. Só aceitaram Jesus, mas Jesus não entrou na vida deles. Só aceitaram Jesus, mas Jesus não entrou na educação dos seus filhos. Deixa Deus te ensinar a educar seus filhos. Deixa Deus te ensinar a ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que glorifica o nome dEle. Deixa Deus fazer na sua vida. E através de você, se rende ao processo do Senhor. E deixa o Senhor trazer as novas sementes. Deixa o Senhor te renovar. Deixa o Senhor te dar sementes novas, espirituais. Deixa Ele trazer. Eu tô em um tempo que eu tô esperando o novo de Deus, mas o Senhor tem falado pra mim: mas você nem fez ainda aquilo que eu tenho te mandado. Sabe? Quantas vezes a gente tá: Senhor, eu quero mais daquilo, sabe? Senhor, me dá novas sementes. Mas o Senhor tá te dizendo: e as sementes que estão se perdendo, que você não tem obedecido, que você não tem gerado, sabe? Eu quero que você gere essa semente e você tá querendo gerar outra. Eu quero que você comece a semear essa semente e você quer semear outra. Então, a gente precisa entender que o Senhor, Ele tá o tempo todo falando conosco, só que às vezes a gente que não quer ouvir. A gente quer fazer a nossa vontade. E precisamos entender que a vontade dEle que precisa ser feita e não a nossa. Então, que você entenda isso no Senhor. É tempo de gerar espiritualmente, fisicamente. O Senhor, Ele deseja nos dar semente. O Senhor deseja nos dar filho, é a herança do Senhor. Mas quantas mulheres não estão preparadas para ter filho? Quantas mulheres não estão preparadas para gerar? Talvez tudo que você precisa é caminhar com Deus e entender a vontade dEle para você. Como você deve gerar, qual é a forma que você deve trazer essa criança, essas sementes ao mundo. O que precisa ser feito, talvez precisa de uma limpeza espiritual. Talvez ele precisa limpar o seu ventre espiritual ou o seu ventre físico e você nem sabe porque você não anda com ele. Sabe? A palavra do Senhor diz que quando a gente busca o Senhor no secreto, Ele vem e nos responde. Quando a gente busca Ele vem e fala conosco. Quando a gente busca Ele de todo o coração. Se o Senhor não tem falado, é porque você não tem buscado. E o Senhor está te dizendo: é tempo de me buscar para ouvir a minha voz, a minha palavra. Entender porque você não está gerando, porque você está seca. É tempo de gerar porque você não gera. É tempo de você semear porque você não semeia. Então, que o Senhor te abençoe com essa palavra. Que você seja como um dos trabalhadores
em uma fazenda cheia de sementes, mas que semeia, que entende os tempos, não escolhe, não depende de um tempo perfeito para gerar, mas está sempre gerando. Não depende de um tempo perfeito para semear, mas está sempre semeando. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.